Eu já devia estar em análise há 4, 5 anos, quando eu senti que a atividade em psiquiatria, da maneira como era exercida e onde eu a exercia, era muito insatisfatória para mim, né? E passei a ver que o trabalho analítico me oferecia um outro panorama, uma outra perspectiva de ter contato com as pessoas e tentar ajudá-las dentro do possível e tal. Então, eu diria, esse foi um percurso, quer dizer, é como se eu usasse uma analogia, um rio que vai se formando e ele vai tomando o formato do território por onde ele está passando. No momento em que eu comecei a me submeter à análise, eu me dei conta que havia naquela experiência o que eu vou chamar de um chamamento. Era algo que me atraía, era além, acima da minha vontade. Por isso eu digo, não era uma decisão consciente, era algo que se impunha a mim, né? Eu sentia que me abria a possibilidade de ter um recurso que me parecia mais natural, né? Eu interagir com a outra pessoa, o mais intensamente, o mais profundamente, o mais sinceramente que fosse possível, do que eu simplesmente prescrever umas pílulas ou uns comprimidos e a pessoa desaparecia da minha frente, só ia reaparecer 10 dias, 15 dias, 30 dias depois. Isto não me satisfez em absoluto a partir do momento que eu conheci um outro instrumento. O fundamental para um psicanalista é que ele seja analisado o mais longa e profundamente possível. Porque a mente da pessoa que se considera ou se pratica uma psicanálise, ela precisa ser o mais possível conhecida, o modo como ela funciona desta pessoa, que pretende também conhecer um pouco ou ajudar o outro a se conhecer, né? Então, o meu instrumento de trabalho sou eu mesmo, né? As minhas imperfeições, as minhas limitações, as minhas esquisitices vão todas aparecer inquestionavelmente. O Dr. Freud, no início, depois de alguns anos de trabalho como psicanalista, ele fez uma hipótese que eu penso que é válida até hoje. Ele diz assim, a um analista seria conveniente que de tempos em tempos ele se reanalisasse, porque aquilo que ele considerava serem os conflitos mais intensos, mais profundos, mais legítimos da nossa personalidade, se eles não forem constantemente revisitados, eles voltam a agir, eles voltam a se fazer presente. Então seria conveniente, seria propício, seria favorável que o analista de quando em quando se reanalisasse. Eu tenho essa visão hoje de que uma análise ela pode ser interminável. Por quê? E também vou me servir aqui de uma colaboração do Dr. Freud, quando ele fala que o inconsciente, o nosso inconsciente, ele é dinâmico. Ele não é uma coisa estática. Eu faço uma analogia com o sistema planetário. Há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, se considerava que havia uma galáxia. Hoje se sabe, é constatável, o Hubble está aí para comprovar, que são milhares de galáxias. Toda a concepção de sistema planetário, de universo, se modifica. Se é uma galáxia ou se são milhares de galáxias.
E sabe-se lá onde isso vai parar. Se é verdade que o universo está em expansão, é interminável. Então, uma análise sempre haverá do que ser trabalhado, do que ser reconhecido, do que ser descoberto, do que ser assimilado. Portanto, em tese, ela é interminável, ela pode ser interminável. A análise lida com o desconhecido. Partindo de um pressuposto, que pode até na prática não se confirmar, mas como diretriz, todo encontro entre duas pessoas, seja numa sala de análise, seja em qualquer outro lugar, qualquer encontro entre duas pessoas, alguma coisa inédita está acontecendo. Algo que nunca aconteceu antes está acontecendo naquele momento, porque aquelas duas pessoas que estão se encontrando, elas nunca se encontraram antes, do modo como elas são naquele momento. Porque embora a gente não perceba, mas nós mudamos o tempo todo. Não é só o meu cabelo que cai, ou a minha musculatura que atrofia, ou a minha pele que descama, ou a minha íris que se cristaliza. Não, mentalmente também nós estamos mudando o tempo todo, porque estamos tendo experiências diferentes o tempo todo. No momento que a gente deita para dormir, no dia seguinte amanhece uma outra pessoa. Ainda que isto seja mínimo, né? Quase que daria para dizer quântico, no sentido de tão microscópico que não se pode ver a olho nu. Mas isto vai se acumulando dia após dia. Né? Então, a gente está mudando. A gente não reage quando abrimos o olho de manhã do mesmo modo como reagimos no dia anterior. E nem como nós vamos reagir amanhã. Será sempre inédito. Quando uma pessoa procura um analista, dificilmente esta pessoa sabe o que é uma psicanálise. Se os analistas não sabem, imagine quem não é. Né? Então, o que ela vem é em busca de um tratamento, é em busca da solução de algum problema que ela sozinha não está conseguindo dar conta de superar aquilo. Né? Então, inevitavelmente, uma primeira etapa desses encontros ou dessa atividade vai ter esse caráter, né, de priorizar ou superar alguma dificuldade que a pessoa está tendo, algum sofrimento ou alguma questão que ela tenha que ela sente necessidade de superar. Agora, uma vez superado isto, ela fica em condições de que o processo se transforme efetivamente numa análise. O que eu, nesse momento, estou querendo significar com a palavra análise? Que seria um procedimento onde, com a colaboração de uma outra pessoa, eu consiga me tornar mais eu mesmo. A psicoterapia, como o próprio nome indica, terapia significa tratamento. Então a pessoa vai em busca de um tratamento, de alguma coisa. Seja porque ela não dorme, ou porque ela tem medo de avião, ou porque não se dá bem com ninguém, está brigando com o marido, com a mulher, qualquer coisa, né? Tem dificuldade no trabalho. Ela quer solucionar isso, é natural. Eu diria que a mesma coisa acontece quando alguém te conta um sonho. Por que alguém te conta um sonho? Porque ela quer saber o que significa o que ela sonhou.
E ela sozinha não está conseguindo alcançar esse significado. Porque se ela conseguisse alcançar o significado, não precisava contar para ninguém, né? Eu conto para alguém alguma coisa que eu não estou conseguindo superar sozinho. Então, se ela está em busca disso, e é natural que assim seja, é da nossa natureza. Nós queremos saber o que significa, né? Ou então, um outro ângulo, como outra maneira de se dizer isso. Nós temos uma necessidade de saber qual é a causa e qual é o efeito. Nós queremos fazer esta ligação entre causa e efeito. Não modifica nada, mesmo que a gente consiga fazer isso, curiosamente não muda nada. Eu saber, eu briguei com fulano por isso, por aquilo outro, mas eu briguei e eu vou continuar brigando. Saber isso alivia, dá um alívio. Bom, agora eu já sei por que eu fiz, né? Mas não modifica nada, porque é um trabalho muito mais racional, intelectual. A psicanálise está voltado mais para o emocional. Qual é a emoção que eu estou experimentando neste momento? Porque a partir da possibilidade de nós reconhecermos a emoção que estamos experimentando, aí nós temos a condição de pensar a respeito disso. E essa junção do que eu estou sentindo com o que eu estou pensando, com o que eu posso pensar, ou o uso que eu posso fazer disto que eu reconheço que eu estou sentindo, é isto que provavelmente vai permitir mudanças na minha maneira de ser, de agir, de me comportar, de me relacionar. O efeito terapêutico da psicanálise, ele é inevitável quando esta análise é bem sucedida. Eu diria, fazendo uma outra analogia, que eu gosto de fazer essa analogia porque para mim faz sentido. É a mesma coisa que o casamento. Se o casamento se revela uma relação amorosa, né, interessante, enriquecedora, que eu me relacionar com a minha mulher, ou a mulher com o seu marido, se for uma relação amorosa, fertilizante, né, para os dois, eles não vão querer se separar nunca. Porque se estão se beneficiando daquela relação, por que eu não vou matar a minha galinha dos ovos de ouro? Não vou dar um tiro no próprio pé. Se separa, provavelmente é porque isso, infelizmente, não está acontecendo. Então, é até natural que a pessoa busque uma outra experiência porque nós precisamos disso, né? Eu sou partidário de uma ideia de que existem tantas psicanálises quantos são as duplas analíticas. Não existe uma psicanálise, existem milhões de psicanálises. Cada dupla faz uma análise diferente. Eu tenho a impressão que há alguns momentos que são realmente transformadores. Voltando a alguma coisa que comentei agora há pouco, né? Essa questão do desconhecido. Eu costumo dizer assim, infelizmente, para mim e para o meu analisando, eu não tenho mapa da mina. Então eu não tenho como seguir um roteiro e chegar rapidamente lá. Eu acho que o analista está muito próximo de um bandeirante. Eu até gosto de usar essa expressão. Um analista seria alguém que tivesse um espírito de bandeirante. O que eu quero dizer com isso? Alguém que meta a cara num lugar que ele nunca foi, que ele nunca esteve lá.
ele desbrava territórios. Um território é como se eu pegasse um avião aqui e fosse para a China. Eu vou encontrar lá uma situação absolutamente desconhecida e eu vou ter a oportunidade de vir a conhecer algo que eu nunca conheci. Então, isto não se dá num único momento, mas eu penso que há alguns momentos que eles são efetivamente transformadores. É como no futebol. Você joga 90 minutos procurando fazer gol. Às vezes, durante 90 minutos, não acontece nenhum gol. E, de repente, em 2 minutos, saem 2 ou 3 gols. O gol é um momento transformador. De vez em quando, o analista e o analisando fazem um gol. A maior parte do tempo a gente está trabalhando para sair o gol, mas nem sempre sai. O Dr. Bion, durante alguns momentos do que ele deixou escrito, ele se refere a um físico e matemático de origem russa, que era o Ilya Prigogine. O Prigogine, ele criou uma expressão em que ele chama de fato selecionado, ou momento harmonizador, que seria mais ou menos assim. Uma pessoa chega e ela começa a te falar, fala disso, fala daquilo outro, fala de uma coisa, fala de outra, fala de um evento, fala de outro e tal. Em geral, a gente vai ouvindo aquilo e muito frequentemente a gente se pergunta, mas do que essa pessoa está falando? Porque ela passa de um assunto para o outro, de uma questão para outra, de uma situação para outra. E a gente não tem assim um ponto de pegada, digamos, para usar uma expressão grosseira. Mas se a gente tiver paciência de ir ouvindo e de ir aguardando, é provável que chegue um momento que alguma coisa do que está sendo dito funciona como esse fato selecionado, como esse elemento harmonizador que dá um sentido a tudo aquilo que até então estava esparso, estava aparentemente desorganizado, até caótico mesmo. Mas algo surge sem que a pessoa se dê conta e que dá um sentido a tudo aquilo, ou a quase tudo aquilo que está sendo falado. Eu faço uma imagem que é assim, às vezes, muitos de nós já teve essa experiência. Você entra na sua casa vindo da rua e as luzes estão todas apagadas. E o comutador da luz fica lá do outro lado do quarto, da sala, ou do ambiente que você está. Você fica palpando as coisas, ou se fica trombando com os móveis que estão ali naquele ambiente, e você não sabe direito onde é que você está, e onde é que estão esses objetos que fazem parte do ambiente. Quando você chega lá no computador e acende a luz, aperta o botão e acende a luz, o fato de surgir a luz e iluminar o ambiente, você reconhece aonde você está e o que está à sua volta. Seria uma maneira muito provisória como eu ilustro o que eu apreendo como sendo esse fato harmonizador. Quando isto acontece, nós captamos algo do desconhecido e que dá sentido até àquilo que já era conhecido, mas dá um outro sentido, dá um sentido de integração. O Milton, que escreveu O Paraíso Perdido, lá no Paraíso Perdido é assim:
algo emerge do infinito sem forma. E quando isto surge, ganha uma forma. Tudo que está ali ganha uma forma. Agora, o principal elemento que nós precisaríamos contar para alcançar esse momento, para atingir esse momento, para que esse momento nos atinja e transforme aquilo que não tinha forma em algo com alguma forma, é a paciência. É a paciência. Você tem que aguardar. Usando de novo uma colaboração desse Dr. Bion, que ele em certo momento ele diz assim: a grosso modo, o trabalho analítico se divide em 2 tempos. Um primeiro tempo que é o da paciência, até que surja este elemento transformador ou harmonizador. Eu gosto mais da palavra harmonizador. Porque no momento que ele surgir, e pode surgir tanto na mente do analista quanto na mente do analisando. Isso não é privilégio do analista, não, de jeito nenhum, né? Aí há uma possibilidade de um segundo momento, que é o momento da segurança. Então, há 2 tempos distintos, o da paciência e o da segurança. De que segurança ele está falando? No momento que você se torna ciente do surgimento desse fato harmonizador, você tem segurança de dizer isso ao seu paciente. Então, aquilo que habitualmente nós chamamos de interpretação, eu entendo que a verdadeira interpretação, que seria uma intervenção transformadora, porque ela vai apontar ao nosso parceiro de trabalho algo que até então nem eu e nem ele sabíamos, porque está surgindo ali naquele momento, né? Então, isto é que seria uma interpretação verdadeiramente. Na maior parte do tempo, nós estamos preparando o terreno para haver uma interpretação. A mente da pessoa, ela vai se expandindo na medida que ela vai sendo capaz de introduzir modos diferentes de olhar para as coisas, para as mesmas coisas. Porque, a grosso modo, o nosso dia a dia tem muito de repetitivo. Não que seja exatamente... É um paradoxo com o qual nós temos que lidar, né? É parecido, mas não é a mesma coisa. Eu gostaria de acreditar que o analista, quando ele está trabalhando, ele também está se analisando, né? Costumo pensar o seguinte: se eu considero que o que eu estou dizendo ao meu analisando é supostamente alguma coisa que ele ainda não sabia a respeito dele mesmo, por que não ouvir o que ele está dizendo como sendo algo a meu respeito que eu também até agora não sabia? Então, eu entendo que a análise é uma rua de mão dupla, porque tanto eu posso estar analisando o meu cliente, como o meu cliente está me analisando. E, aliás, isso acontece o tempo todo. Se você diz uma batatada qualquer, e nenhum de nós está livre de dizer uma bobagem, uma besteira qualquer, uma coisa, né? A primeira coisa que o paciente diz para você é: você está completamente errado, não é nada disso, viajou, sei lá, fala qualquer coisa. Mas ele te chama a atenção para isso, né? Nós estávamos há pouco falando dessas transcrições que a gente tem o privilégio de contar aqui no Brasil, das vindas do Dr. Bion para cá.
Nesta última discussão que houve no sábado passado, há um momento em que o Dr. Bion diz mais ou menos assim: tudo o que um analista, que qualquer analista diga para o seu paciente, estará sempre errado. E eu completaria, eu teria a ousadia de completar dizendo assim: é por isso que o analisando volta. Porque o que ele está precisando é de uma verdade. E o que eu estou dizendo não é uma verdade. Eu estou errado. Então, nós precisamos continuar conversando para ver se alcançamos alguma coisa que corresponda à verdade do que nós estamos experimentando ali naquele momento. Isto será transformador para ele e para mim, porque tem que beneficiar os dois. Esse Dr. Bion tem um artigo que ele escreveu que eu acho uma coisa preciosa, né? E é pleno do chamado humor inglês, que é muito típico, né? Muito peculiar dos ingleses. E ele deu ao artigo o seguinte título: Como tornar proveitoso um mau negócio. O que é esse mau negócio do qual ele está falando? Relacionar-se. Nos relacionarmos é um mau negócio. Por quê? Porque nós ainda não desenvolvemos uma capacidade que permita que nós nos relacionemos bem com as outras pessoas. Então ele diz assim, então a gente fica, a expressão sou eu que vou usar, ele não usaria nunca essa expressão, até porque ele não a conhece, eu acho. Ele dizia assim, é como se a gente estivesse num mato sem cachorro, porque nós não temos condição para vivermos sós. Nós precisamos de outro, nós dependemos de um outro. E nós não temos condição de vivermos bem com esse outro. Porque a nossa mente ainda não se desenvolveu o suficiente para isso. Se a gente precisasse de exemplos disso, mas não precisamos. Os exemplos estão aí, à nossa volta o tempo inteiro, né? O cara vai lá numa escola de deficiente e metralha dezenas de pessoas. Que diabo de relacionamento é esse, né? Que nós queremos matar o nosso vizinho, né? Então, agora, nos tornarmos conscientes disso, na medida que a gente consiga se tornar consciente, é uma dor imensa. Aí nós voltamos a... É tudo de que nós precisamos e fazemos tudo para evitar ter este conhecimento, esse reconhecimento, porque é muito doloroso. O benefício que eu ganho não é exatamente o honorário que eu recebo no fim do mês. Eu também preciso disso. Senão eu gostaria de não precisar cobrar honorários, né? Eu ficaria muito mais feliz se eu não precisasse cobrar honorário. Mas eu preciso disto também. Mas o meu benefício maior é que eu não só estou colaborando para que o outro se conheça um pouco mais, eu também ganho, porque eu também vou me conhecendo um pouco mais. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu alcanço, o que eu não alcanço, o que eu compreendo, o que eu não compreendo, o que eu tolero, o que eu não tolero. Tudo isso faz parte das relações humanas.